Bom dia, bom dia, bom dia. Ótima quinta-feira para vocês. Estamos aqui dando início a mais uma live para poder abençoar você e abençoar a sua família, abençoar o seu casamento. Muito obrigado aí por você que está nos acompanhando esta semana. Desde segunda-feira nós estamos aqui ao vivo às 7h30 da manhã para ter esse tempo precioso com você e para ter esse momento especial para abençoar a sua vida e a sua família. E hoje nós teremos aí um casal muito especial que Deus tem levantado nessa nação para abençoar a vida de muitos casais, e eu creio que você vai ser muito edificado através aí da vida deste casal, que tem uma experiência extraordinária, tanto no seu relacionamento com Deus, como no seu relacionamento como casal, e também nas experiências que eles têm tido, né, no acompanhamento que eles têm feito, realizado aí pelo Brasil, cuidando de casais. Então, não deixe de estar aqui com a gente, não perca essa grande oportunidade de investir esse tempo para o teu crescimento, para o teu conhecimento, para que você possa aplicar aquilo que vai ser falado aqui nessa manhã, para abençoar você e o seu cônjuge. Vamos entrando aí, vamos chegando, gente. Você pode estar compartilhando aí também essa live com seus amigos, compartilhando aí com seus familiares, né? Manda esse aviãozinho aí para o pessoal. As lives também elas estão ficando salvas, tá? Você pode também estar acompanhando, você que não pôde acompanhar na segunda-feira, não acompanhou na terça nem na quarta-feira, você pode estar indo no Instagram da Jaqueline e você pode estar acompanhando aí também. Paz, Pastor Elias, seja bem-vindo, bom dia, bom tê-lo aqui com a gente, é uma honra, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Hoje a live tá demais. Terça foi top, quarta foi top e hoje vai ser mais ainda. Hoje o assunto é extraordinário, né? Hoje vai ser topzera. E os nossos convidados já estão chegando aí, ó. Sexo sem cativeiro, né? Vai ser bênção demais, recebendo aí os nossos amigos Paulo e Rayuca, casal abençoado por Deus, que tem abençoado a vida de muitos casais, e eu acredito que eles vão falar aqui nessa manhã vai ajudar muito você. Então não fique de fora, não deixe, né, de participar aqui com a gente, ok? E manda aí um aviãozinho, né? Vai compartilhando essa live com seus amigos, familiares aí, pessoal, para que eles também possam ser abençoados nessa manhã. É isso aí. Vamos lá chamar os nossos convidados. Já estão chegando aí os nossos convidados. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, casal abençoado. Bom dia! Tudo bom, meu querido? Graça e paz. Graça e paz, gente. Saudade de vocês, hein? Amém, cara. Se Deus quiser, em breve nós estamos aí. Se tudo der certo, em setembro a gente está junto. Tô sabendo, é verdade, né? Em setembro que vocês vêm para cá? Isso, a princípio já está fechado, né, para setembro. Aham. E agora só esperando não ter nenhuma surpresa, né, no que diz respeito aí à pandemia, tudo. Fora isso, acho que vai dar certo. Hoje é um tempo de muita incerteza, né? A gente programa algo, mas a gente fica naquela expectativa, né? Como que vai ser, né? Nós temos um seminário agora em São Paulo, né, em Olambra. Nós tomamos a decisão de fazer online, né, nem viajar, porque tem muita incerteza, né, em São Paulo. Começamos ontem, né, esse seminário online e, assim, parece que é uma tendência hoje, né? A gente trabalha muito mais com essa questão do online, né? Porque o presencial a gente não sabe, tem muita incerteza aí, né, de como vai ficar. Mas continuamos servindo o reino, continuamos caminhando, né, e com alegria. Mas aí com vocês vai dar certo.
Amém. Estamos nessa expectativa grande de receber vocês aí para estar com a gente. Vai ser bênção demais, né? Mas, gente, né, eu vou deixar aqui para vocês se apresentarem, falar um pouquinho aí de vocês, quem é o Paulo, quem é a Rayuca, né, de onde vocês estão, seus filhos, né, para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre vocês e também sobre o trabalho que vocês vêm fazendo aí nesse ministério tão abençoado, né? Amém. Você que vai falar, Benitão? Bom dia, queridos. Graça e paz do amado da nossa alma, aquele que vive e reina para sempre, nosso querido Jesus. Eu sou a Rayuca do Paulo. Eu sou o Paulo da Rayuca. Nós temos 17 anos de casados. 3 filhos. E hoje eu posso dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é só meu. Nós somos casados para sempre. Essa é a melhor parte, ó, André. Olha aí, ó. Pera. Aê! Essa é a melhor parte. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Eu e Paulo somos líderes, fundadores de um movimento aí na nossa nação de pureza sexual, chamado Sexo Sem Cativeiro, que é também uma coleção de livros, né? Nós somos editora e a gente fala sobre pureza sexual, restauração de casamentos feridos pelo pecado sexual. Nós também somos casamento e propósito. Hoje nós falamos muito sobre a importância, né, da aliança. Nós somos pró-casamento. Tudo que a gente espera é restaurar, resgatar esse lugar de honra do casamento. Hebreus 13:4 vai dizer que honrado entre todos seja um matrimônio, né, e o leito conjugal conservado puro, porque Deus vai julgar os imorais e os adúlteros. Então, a gente foi muito ferido nessa área durante 8 anos do nosso casamento, né? 2 anos ali de namoro e noivado e mais 8 anos de casamento. E, para a glória de Deus, né, o Paulo se posicionou. Eu não sabia de nada, era algo que ele não tinha escondido. E aí ele me confessou múltiplos pecados nessa área. E o Senhor foi muito bom e misericordioso conosco, né? Mediante um arrependimento genuíno da parte dele, o Senhor me deu a graça de conseguir perdoar. Não foi fácil, foi um processo aí de 4 anos, né? Passei por muitas coisas, mas o Senhor me ajudou nesse processo e hoje eu posso dizer que sou mais feliz do que antes da traição. E com a consolação que nós fomos consolados, a gente tem trabalhado aí na nossa nação, no intuito mesmo de levar essa mensagem de que é possível, sim, restaurar um casamento, apesar de uma ferida mortal, como é o adultério. E Deus pode ressignificar totalmente o nosso passado quando nós confiamos nele. Então, a gente é autor de alguns livros, vou mostrar aqui rapidamente. Esse material poderoso, né? Abençoado. O primeiro livro do Paulo foi esse, Aconselhamento ao Compulsivo Sexual, em que ele contou um pouco da experiência pessoal dele, mas principalmente ele, né, ajuda, orienta a uma pessoa que luta com pecados dessa ordem a vencerem, a saírem desse cativeiro. Na mesma época eu lancei Curando a Dor da Traição no Casamento, em que eu faço o mesmo, conto um pouco da minha experiência pessoal, mas também eu trago passo a passo, né, como lidar com tudo isso em Deus, tá, gente? Porque é Ele que pode curar o nosso coração. Depois Paulo escreveu o Impacto Pessoal e Social da Pornografia, em que ele fala como, né, a pornografia faz mal, né, e hoje, infelizmente, em média, as crianças têm acessado pornografia em média a partir dos 8 anos, nós precisamos estar alertas. Então, ele escreveu esse livro principalmente para prevenir, né, esse tipo de situação, porque a pornografia é um vício, pode levar à compulsão sexual e a muitas outras desordens. E o nosso último lançamento, Construindo a Verdadeira Intimidade Conjugal, que a gente vai falar um pouquinho hoje de manhã com vocês sobre intimidade conjugal. Mas a gente gosta muito de mostrar, o primeiro livro mesmo que foi escrito foi o nosso filho Thales. Ele só tinha 8 aninhos quando ele
escreveu Deus é Bom, e ele mesmo ilustrou. A gente ficou impactado com o que ele fez sozinho no computador. Mas o que mais impactou a gente foi a meditação mesmo dele, uma criança de apenas 8 anos na época, sobre a bondade de Deus. E para mim foi um sinal muito poderoso, porque Deus já havia falado para mim, né, que eu queria muito divórcio, que as principais pessoas que iam ser afetadas se nós nos divorciarmos seriam os nossos filhos. Malaquias 2, do 14 ao 16, vai falar como Deus, né, ele se indigna, ele odeia o divórcio. E no versículo 15, entre linhas, diz por quê. É justamente porque ele deseja uma descendência consagrada. E quando a gente se divorcia, a gente está consagrando os nossos filhos a outro que não é o Senhor. Então a gente precisa ter muito temor, né, acerca disso. Porque nós queremos os nossos filhos consagrados ao Deus eterno, ao único e verdadeiro Deus, e não, né, a outro que não seja ele. Amém? Mas eu vou deixar o Paulo, então, falar. Não, ela já falou tudo. Agora a gente nós vamos ter aquele tempo de mesa de conversa agora, né? Não sei como vocês definiram a dinâmica, né? Porque não é uma ministração, é um bate-papo, né? Então, a gente está à vontade aí, vocês podem fazer as perguntas, as interações, e a gente vai caminhando. Isso aqui é uma mesa, né? É um tempo de mesa gostoso, né? Para a gente interagir. Não, maravilha, né? Então, eu falo assim, ó, a gente tem aqui o material, viu, do Paulo, ó, tá aqui, né? Quando eles vieram aqui, né, a gente conheceu eles, né, e a gente participou do seminário com eles também, e tivemos aí fomos abençoados, né, com esse material poderoso aqui, que tem sido bênção para a nossa vida também. A gente tem, através desse material, utilizado para ajudar os casais também, que a gente tem acompanhado, né, como pastores também. E a gente é muito grato a Deus pela vida de vocês, né? A experiência de vocês, né? O trabalho que vocês têm feito. Mas, gente, uma coisa, né, que vocês viveram isso, né? E uma coisa que a gente, como pastores, também tem acompanhado, tem vivido, é justamente essa questão aí do divórcio, né? Que tem sido uma coisa, assim, muito constante, infelizmente, no meio cristão até mesmo, né? Entre pessoas que não eram para acontecer, tem acontecido com muita frequência, né? Eu falo que hoje parece que o casamento se tornou algo descartável, como o mundo é hoje, né? Muitas coisas, né? Como qualquer um objeto, né? As pessoas têm trazido essa ideia do descartável para dentro do relacionamento, infelizmente, né? E vocês tiveram uma experiência muito forte, né? Nessa questão aí, vocês têm falado com muita propriedade sobre isso. Então, assim, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho mais sobre esses princípios, né? Porque às vezes a pessoa ela olha, né, para o casamento, surge esses problemas, surgem essas situações, e aí começa já a querer partir para um divórcio, para uma separação, né? Não busca as bases bíblicas, né? Até mesmo, né, um relacionamento com Deus, que a gente sabe que o mundo tem a sua visão, né, em relação à questão do casamento. Não deu certo, aconselho, divórcio, separa, cada um segue a sua vida. Porém, dentro de uma visão cristã, visão bíblica, né, a gente tem um direcionamento, e a gente sabe que às vezes a pessoa acaba ficando aí sensível, né, a qualquer situação que acontece, né, e por falta de maturidade, por falta às vezes realmente de buscar, né, fazer a coisa certa, se desfaz do casamento, né, como foi falado aí, né, a gente coloca os nossos filhos, né, numa posição ruim. Então eu queria que vocês também pudessem estar falando um pouquinho. A gente tem já nessa caminhada com pastores também passado por algumas situações nesse sentido, né? Então eu acredito que isso vai ser muito produtivo esse momento aí também, falando sobre esse assunto. Ok, assim, é um assunto que a gente realmente ama, né? E dos conceitos que eu acho mais ricos, né? Que antes de você trabalhar a forma de alguma coisa, você tem que trabalhar primeiramente o fundamento. Eu acho que uma das grandes crises que nós temos hoje, inclusive o salmista, ele fala isso, né? Retirados os fundamentos, que poderá fazer o justo? E um dos trabalhos que nós temos nos concentrado é buscar realmente na palavra de Deus fundamentos, né? E a verdade sobre os relacionamentos. Eu diria que hoje, André e Jaque, né, o problema está muito mais na origem. Muitas pessoas têm tentado explicar a vida, os relacionamentos e os conceitos, né, relacionados ao ser humano numa origem errada, né?
É interessante que quando você começa ali a leitura de Gênesis, o que você vai pegar? Que todos os animais, eles devem se multiplicar segundo a sua espécie. Mas com relação ao homem, Deus ele dá uma direção diferente, né? O que Deus está dizendo ali? Olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que ele está dizendo? Que o homem, para se multiplicar, não deve olhar para o homem deve olhar para Deus, né? Então, a maneira bíblica e a maneira correta para que o homem possa exercer o domínio, né, o governo sobre todas as coisas como Deus direcionou é o quê? É olhar para Deus como uma origem, como referencial. O homem não vai se multiplicar olhando para ele, né? E hoje nós temos alguns desafios no que diz respeito a isso, até mesmo na igreja evangélica, né? Muitos conceitos da terapia secular, elas vão trabalhar o que? O homem como a origem, né? O homem olhando para ele, se autoconhecendo e se desenvolvendo-se, né? Existem conceitos interessantes até nesse aspecto, mas quando você perde Deus como esse referencial, como essa origem, nós vamos enfrentar uma série de problemas. E aí esse é uma primeira abordagem, ou seja, nós temos um problema de origem para buscar os fundamentos e os conceitos. Então o homem não deve buscar no homem, o homem deve buscar em Deus esse referencial, esses fundamentos. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós nunca fomos uma sociedade tão assim que debatesse tanto, né, soluções sociais, né? Nós estamos num momento onde existem várias pessoas, né, que têm debatido, tentado trazer soluções, por exemplo, para a violência doméstica, tentado trazer soluções para os relacionamentos. O grande problema é que várias dessas soluções, elas não resolvem o problema. Várias dessas soluções, elas medicam o sintoma, né? Eu vejo hoje que uma das grandes crises, né, que nós estamos vivendo na humanidade, qual que é? É a perda dos vínculos familiares, né? Por conta do homem buscar nele esse referencial, esse autoconhecimento, o que ele está perdendo? Ele está perdendo o referencial de Deus, né, com relação aos relacionamentos, todas as questões. E hoje a nossa grande crise com o divórcio, com a perda da fé, né? Essa nova geração está perdendo a fé no que diz respeito ao casamento. Nós estamos perdendo os vínculos familiares. E com a perda dos vínculos familiares, várias funções importantíssimas que o casamento e a família têm, do ponto de vista sociológico, têm sido abandonados, né? Têm sido descartados. Então, eu e Railka, nós acreditamos numa coisa. Diante de todo esse cenário, né, e até um pouco de caos, né, tem se desenvolvido em vários lugares, em várias cidades, em vários países. Qual que seria a solução bíblica, né, que nós apostamos tudo, né? Nós largamos tudo e estamos apostando em quê? No casamento. Porque se você alinha o casamento dentro de uma sociedade, o que você vai estar alinhando? A família, a igreja, a sociedade e vários conceitos, né, que estão ali intrínsecos dentro do casamento e dentro da família, né, eles voltam a ser estabelecidos e os vínculos familiares voltam a ser fortalecidos, né, porque nessa dinâmica de maturidade, de crescimento espiritual, né, de crescimento e fortalecimento emocional, a família e o casamento, eles são referenciais poderosíssimos, né? Então, eu e Railka, a gente largou tudo, vocês conhecem a nossa história, a gente abandonou tudo. Para quê? Para investir no casamento. Então, nós temos trabalhado no Brasil, né? O nosso chamado é para o povo brasileiro, é para a igreja brasileira. Nós até viajamos para outros países, mas sempre servindo a igreja brasileira. 99% é a igreja brasileira, porque o povo que Deus botou no nosso coração é o povo brasileiro. E aí, olha só, fazendo essa introdução, eu quero chegar num conceito básico aqui de casamento, que se perdeu também, né? O que é o casamento? E normalmente nos seminários, né, nas igrejas, a gente tem uma interação rápida com a igreja, né? A gente até faz uma brincadeira e uma pegadinha, né? A gente pergunta, olha, o que é o casamento? As pessoas ficam em silêncio, uma ou outra arrisca uma palavra ou outra, mas eu pergunto, olha só, quem casou para ser feliz? Alguns levantam a mão. E aí eu pergunto, quem casou para fazer o cônjuge feliz? Aí a galera levanta, quase faz uma ola, né, na igreja e tal. Aí eu digo, é legal isso, olha, mas esse conceito de vocês não é bíblico, está errado. Porque olha só, se o foco é a felicidade, quando alguém não se sente feliz, alguém vai embora. E esse é o grande ponto, né? Um dos grandes questionamentos. Eu tenho o direito de ser feliz, né? E aí muita gente, por conta dessa reivindicação do amor próprio, né? Do amor próprio, que é um conceito hoje que tem sido muito deturpado,
né? Por conta desse conceito, muita gente tem abandonado coisas que são eternas, né? Coisas que deveriam permanecer. Então, aí, diante dessa brincadeira rápida, o que a gente coloca? O que é o casamento, queridos? É uma aliança. É uma aliança o quê? Não é uma aliança entre um homem e uma mulher. É uma aliança de um homem e uma mulher com Deus. Então, quando você se casa, você está estabelecendo uma aliança com Deus. Né? Olha que interessante. Então, qualquer coisa que você faça que é contra a sua aliança de casamento, você não está pecando contra a sua esposa, contra o seu marido. Você está pecando contra Deus. Interessante, né? Porque pecado em si, você não peca contra o seu irmão. Você peca contra Deus. O seu irmão, ele sofre as consequências do seu pecado. Entendeu aqui? Sim. Então ele vai sofrer as consequências. Mas o meu pecado é contra Deus. E quando você trabalha esse fundamento, o que você está fazendo? Você está trazendo temor para o coração das pessoas. As pessoas, poxa vida, peraí, eu não vou fazer nada para ferir a minha aliança de casamento, porque eu estou pecando contra Deus. Você consegue imaginar isso num contexto de divórcio? Quando eu me divorcio da minha esposa, de quem que eu estou me divorciando? Porque quantas pessoas que quando se divorciam se afastam violentamente de Deus? Sim. Porque esse conceito de aliança ele é poderosíssimo, né? Então esse é um aspecto. Aqui a gente não vai poder aprofundar. Em setembro a gente aprofundar, é superficial. Mas o segundo aspecto, qual que é o propósito do casamento? O propósito do casamento, queridos, é glorificar a Deus. Tem uma palavra em Romanos que diz o seguinte, que tudo que você fizer, comer, seja beber, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, o propósito do casamento não é o marido faz a esposa feliz ou a esposa faz o marido feliz. Não, é glorificar a Deus e Deus ter prazer na sua aliança de casamento. Quando Deus olha para esse casamento, ele tem prazer, ele tem alegria, né? Ele tem gozo, ele tem júbilo. Então, o casamento ele tem um propósito, dar glória a Deus e dar prazer a Deus. Olha como muda de figura. E é interessante, porque quando você dá prazer a Deus e glorifica a Deus, a sua esposa vai receber tudo aquilo que o casamento diz que ela tem que receber, e o marido também. Olha que coisa maravilhosa. Então o foco não é um ao outro, o foco é Deus. E quando você foca a Deus, você abençoa o outro dentro da relação e os filhos e por aí vai. E qual que é a função do casamento? Para a gente fechar essa questão, a Raíca tem uma palavra aqui. Mas qual que é a função do casamento? A função do casamento, gente, é ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus e fazer com que os nossos filhos e a nossa descendência amem a palavra e a lei de Deus. E como é que você ensina o seu filho a amar a lei de Deus? Amando. Como é que você ensina a obediência aos seus filhos? Obedecendo. Então olha que interessante, né? E o casamento, ele é essa ferramenta, né? Vou deixar a Raíca falar de santificação. Como isso é poderoso na vida de um filho. Então você vê que se você trabalha o fundamento, muda ou não muda a conversa? Muda a conversa, você estabelece. Então eu creio que hoje, pastores queridos, nosso desafio é trabalhar os fundamentos bíblicos, buscando a origem não no homem, buscando a origem em Deus. O que Deus diz sobre cada coisa, para que a gente possa estabelecer novamente fundamentos que são perpétuos, fundamentos que vão gerar saúde emocional numa sociedade e por aí vai. Um detalhe importante, né? Deus escolheu o casamento para ser esse modelo físico, mental, né? Para ilustrar o relacionamento dele com o seu povo. Desde o Antigo Testamento, ele compara ali o relacionamento dele com Israel, Judá, né? Como suas esposas. E aí, no Novo Testamento, nós temos a igreja como a noiva, a sua noiva, e ele o noivo, né? Cristo é esse noivo. E aí, como que vai terminar essa história? Nas bodas do Cordeiro, um casamento, né? Então, assim, para a eternidade, né? Então, assim, para vocês verem como Deus tem um casamento como algo de muita importância e valor. Inclusive, ele alerta muito sobre essa questão, né, quando eu mencionei Malaquias 2, do 14 ao 16, né? Como quando um divórcio acontece, deixa Deus triste mesmo, ele odeia o divórcio. E a gente constata que, infelizmente, o índice de divórcio no meio cristão é semelhante a lá fora, né? 50%. Então, assim, nós como igreja temos falhado no que diz respeito a sermos
a fazermos isso que Hebreus 13:4 diz, honrar o casamento, o leito conjugal, conservá-lo puro, né? Porque Deus julga os imorais e os adúlteros. E geralmente o divórcio acontece quando há pecados de imoralidade sexual. Inclusive, Jesus ele vai dizer, exceto por causa da imoralidade sexual, vos é lícito o divórcio. Então, a gente tem visto aí maridos abandonarem os seus lares, esposas abandonarem os seus lares. Mas por que isso acontece? Né? Por que acontece, acaba acontecendo? A gente tem entendido que é principalmente porque quando eles ainda estão solteiros e se conhecem, eles não investem em construir a verdadeira intimidade conjugal, que deve começar desde o namoro. Gente, intimidade conjugal não tem basicamente quase nada a ver com sexo. O sexo é um fruto da intimidade conjugal. O que é intimidade conjugal? Intimidade conjugal é andar na luz um com o outro. E diante disso eu queria ler com vocês um texto que está lá em 1 João 1, a partir do versículo 5, que diz assim, ó, esta é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês, que Deus é luz e que nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que somos amigos dele e continuarmos a viver na escuridão espiritual e no pecado, estamos mentindo. Mas se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Então, o que a gente tem entendido, né? ênfase aí no versículo 7. Se estivermos vivendo na luz da presença de Deus, tal como Cristo, ou seja, em santidade, então temos alegria e uma comunhão maravilhosa. Olha que uma comunhão fala de uns com os outros. Ou seja, né, quando um rapaz e uma moça se aproximam ali com a intenção de namorar e virem a se casar, muitas vezes eles desnudam o corpo, acabam se envolvendo sexualmente, né? Isso vai como diz o versículo 4 lá do capítulo 13 de Hebreus, já vai maculando esse leito conjugal quando eles vierem a se casar, né? Isso já vai maculando. Ao invés de investir em andar na luz um com o outro, como diz aqui o versículo, né, em santidade, né, falando um para o outro sobre as suas lutas e dificuldades. No nosso caso, quando eu conheci o Paulo, eu já tinha tido um envolvimento sexual com um rapaz, eu fiquei grávida, ele me abandonou grávida, teve toda uma situação. E desde o nosso primeiro encontro, eu fui muito honesta com ele, né? Eu cheguei e falei, olha, você não me conhece, deixa eu te contar a minha história. Eu contei a minha história para ele. E eu falei para ele, gente, eu me envolvi com um rapaz da igreja. Existe uma diferença muito grande entre estar na igreja e estar em Cristo. E aí eu falei para ele que eu não queria que isso se repetisse mais. Que eu queria me namorar para casar, né? Para realmente ter uma aliança de casamento, como a Bíblia diz. Ele, porém, com medo de ser rejeitado, esse é o principal motivo pelo qual muitos não andam na luz, porque eles têm medo de serem rejeitados se eles disserem as coisas que eles fizeram, as suas lutas diárias. E o Paulo tinha uma questão com vício em pornografia desde a infância. Ele foi introduzido a esse mundo aos 9 anos, né? Os tios dele, o próprio pai dele, achando que iam torná-lo um homem, apresentaram a pornografia para ele. E isso fez um mal terrível, ele se tornou um abusador de mulheres, já tinha se envolvido com muitas mulheres. Então, ele tinha muita dificuldade nessa área. E ele não me contou, ele não foi honesto comigo. E, gente, a pornografia aumenta em mais de 300%. A probabilidade da pessoa incorrer no adultério propriamente dito. Não que a pornografia em si já não seja adultério. Jesus ele vai dizer, se você apenas olhar e desejar, você já cometeu adultério, né? Mas, no caso, ele realmente se envolveu com outras mulheres, acabou engravidando uma delas. A minha maior ferida é ter sido abandonada grávida, né? Ter sido enganada, ter sido seduzida e depois a pessoa não tinha nenhum compromisso comigo. E aí ele fez, estando casado comigo, com outra mulher. Olha que coisa terrível. Então, para mim, foi muito difícil lidar com tudo isso, né? Só Deus para curar um coração
ferido nessas questões pelo próprio cônjuge, que deveria ser isso que o Paulo falou, refletir a glória de Deus, né? Glorificar a Deus na nossa vida. Fazer Deus conhecido na vida do outro, né? Então, é isso que eu quero frisar hoje, a importância de andar na luz. Então, nós entramos nessa aliança de casamento, em que da parte dele não havia essa disposição de andar na luz comigo. Isso feriu muito o nosso casamento. Mas a partir do momento que ele entendeu, mesmo já estando casado comigo, como eu falei, o ideal é quando ainda estão namorando, um e o outro, ao invés de se defraudarem ali sexualmente, eles deveriam investir em conversar, em falar sobre suas lutas e dificuldades. Tem até um testemunho de um pastor, de um casal de pastores, Josué e Casey, lá de Belém, que eu acho maravilhoso. Eles são até autores de um livro chamado Sou Inteiro, em que ela havia vivido, né, uma vida de muita promiscuidade, e ele também. Mas no primeiro encontro deles, quando Deus falou, ela vai ser sua esposa, o Josué, ele entendeu, só que Deus falou, só que você precisa ser honesto com ela, integridade, fale tudo para ela. Mas, Senhor, se eu disser, ela não vai querer casar comigo. Essa é a condição, Josué. Ele obedeceu a Deus. E naquele primeiro encontro, ele falou tudo. E isso, né, constrangeu ela a fazer o mesmo. Então, eles entraram num acordo de nem se tocarem durante o namoro. E em 6 meses, eles se casaram. E, gente, eles experimentaram, na noite de núpcias, como se eles tivessem sido feitos virgens novamente por Deus. O pastor Josué fala que foi uma experiência incrível, e ela teve até o sangramento, como se Deus tivesse restaurado o ímã. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é isso que a gente experimenta quando a gente, né, vive em obediência, decide ter esse altar de pureza sexual. Mas quando acontece, Raiuca, de o casal não começarem a construir a verdadeira intimidade conjugal, no namoro, andando na luz um com o outro, e aí entram no casamento sem essa comunhão, como diz aqui no versículo 7, sem terem construído essa intimidade emocional de revelar o seu mundo interior. Gente, vocês podem construir ainda. É só vocês começarem a andar na luz um com o outro, né? Quando o Paulo começou ali em 2012, abriu o coração comigo, a me confessar, a contar todas as lutas internas dele, do seu homem interior, ele começou a ser restaurado por Deus, porque como está dizendo aqui, olha só no finalzinho, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele começou a ser purificado. No versículo 9 vai dizer, mas se confessarmos os nossos pecados, podemos confiar que Ele nos perdoa e nos purifica de todo erro. E é perfeitamente correto Deus fazer isso por nós, porque Cristo morreu para levar os nossos pecados. Então, a partir do momento que ele começou a andar na luz comigo, a me confessar os pecados, ele começou a ser purificado, transformado, regenerado. Ele começou a fazer isso voluntariamente, né? Verdadeiramente arrependido. E aí, eu também precisei me examinar em todas as minhas questões. Inclusive, veio para fora a justiça própria, orgulho, né? Dificuldade de se perdoar. E Deus começou também a tratar o meu coração nessas questões. Porque o orgulho também é pecado. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, aos quebrantados de coração. E a falta de perdão também nos impede, né? Acho que Hebreus 12:15 vai dizer que a gente deve cuidar com a raiz de amargura, para que ela não contamine o nosso coração e nos prive da graça de Deus. Né? E no próprio Pai Nosso, Jesus fala, né? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Então, quando nós não somos capazes de perdoar, a gente é impedido de ser perdoado por Deus, de usufruir dessa graça de Deus. Então, foi isso que aconteceu conosco. Então, vocês podem começar a construir a verdadeira intimidade conjugal sendo totalmente honesto um com o outro, sem medo de ser rejeitado, confiando, né, que Deus está com vocês nesse processo, para que vocês possam restaurar, né, toda e qualquer situação, purificar esse leito conjugal, caso ele tenha sido maculado, desde quando vocês eram namorados. Vocês precisam pedir perdão a Deus, se vocês se envolveram sexualmente antes de estarem casados. Pedir perdão um ao outro, né? Nós falamos sobre isso, sobre pureza sexual. E, queridos, vocês não imaginam como o sexo conjugal ficou maravilhoso entre nós depois dessa restauração.
porque houve essa purificação. Inclusive, né, eu infelizmente fui abusada na minha infância, dos meus 4 aos 7 anos, e inclusive eu precisei contar essa história para o meu marido, porque isso de alguma maneira afetava a nossa intimidade sexual, né, o sexo conjugal. Então, se você tem coisas que você nunca conseguiu falar para ninguém, o seu cônjuge é essa pessoa que Deus colocou aí para te ajudar nesse processo de santificação pessoal, né? Reis e Josué escreveram sou inteiro. Por quê? Porque a gente não é metade um do outro. A Railke é inteira no Senhor. O Paulo é inteiro no Senhor. É curado, é restaurado, perdoou o passado dele, se arrependeu das questões do seu passado. E assim nós podemos hoje experimentar, né, dessa verdadeira intimidade conjugal. Estamos construindo ainda. Maravilha, gente. Uma pequena introdução. Né? Sim, mas, assim, é maravilhoso, né, poder assim, ouvir vocês falando, né, porque assim, a experiência que vocês tiveram com Deus, né, a restauração de Deus na vida de vocês, né, e ver tudo isso hoje frutificando o relacionamento de vocês, isso é muito maravilhoso, né, e como a gente vê, né, Paulo até comentou sobre a questão da felicidade, né, a mentalidade, né, das pessoas pensarem no relacionamento justamente buscando, né, satisfazer uma carência emocional muitas vezes, né, como, né, a Railke até falou sobre abusos, né, caso às vezes pessoas passam por abusos, rejeições, tanta coisa que a pessoa vai para um relacionamento buscando satisfazer uma coisa que na verdade, né, ela vai acabar se frustrando ainda mais, né, porque ela não está resolvida nessa sua felicidade em Deus, né, e como é importante, né, a gente entender sobre essa questão da nossa felicidade que é em Deus, né, até Paulo diz, né, quando ele fala lá em Filipenses capítulo 4 sobre a questão dessa alegria, né, alegrai-vos sempre no Senhor, né, essa felicidade que ela é fruto, né, essa alegria que é fruto justamente de um relacionamento com Deus, né? E como você mesmo até bem disse, né? Quando o homem ele acerta, né, esse entendimento dele com Deus, né, da sua imagem, da sua semelhança, sabendo a sua identidade que é em Deus, né, e ele é essa pessoa feliz em Deus. Então, quando ele vai para um relacionamento, né, quando ele está no casamento, ele vai também ali transbordar essa felicidade de Deus sobre a sua vida, né? Então, não é um querendo ter que suprir, né, essa felicidade de um para o outro, né? Mas eles já são completos, como você mesmo falou, né, aí, né, sobre essa questão totalmente um, né, e o outro do Senhor, né? Então, cada um é totalmente Deus e isso flui, né, no relacionamento abençoado, né? Agora, eu vejo assim, igual você comentou sobre essa questão das imoralidades, né? A gente vive, né, numa nação, né, que é muito, infelizmente, muito agora, né, com a pandemia deu uma cortada, né? A questão do carnaval, né? Então, o Brasil é conhecido como um país do carnaval, um país da imoralidade sexual, e isso vem lá desde os portugueses, né? Quando chegaram, né, colonizaram o Brasil, começaram os abusos, né? Toda a questão que aconteceu na história, até no período da escravidão, né? Casos de abuso. Então, assim, o Brasil carrega consigo, né, uma ideia para muita gente de moralidade, né? A gente vê nas propagandas, na própria mídia, né, as divulgações sobre essa visão de moralidade sexual. Então, muita gente vai para um relacionamento, né, e a gente pensando nisso, né, às vezes olha, né, como você até comentou sobre a questão da pornografia, né, às vezes a gente tem uma visão sobre sexo e se leva isso para dentro do casamento, né, e acaba gerando mais frustração, mais dor, né, as pessoas acabam sofrendo ainda mais dentro desse casamento, né, e eu queria, assim, né, uma coisa que vocês falaram, que eu achei muito legal, né, que é essa parte da transparência, né, um falar sobre a vida do outro, né, um poder trazer isso, né. Eu acredito que aí começa, né, aquela questão da cura, né? Eu lembro que a gente teve uma experiência, né? Quando a gente veio de Santa Catarina para Cianorte, né? A gente veio para cá e tivemos a oportunidade de fazer a IFOL, né? A gente foi para Curitiba, lá em Almirante Tamandaré, Pastor Cote, fizemos, né, a IFOL, e aí voltei e ali muita ficha caiu, né? Muita coisa se abriu, coisas que eu não tinha muito entendimento, nem muita coisa começou a acontecer. Depois a gente conheceu vocês,
né? Vocês compartilharam experiência, né? Participamos, muita coisa se abriu e a gente conversou muito sobre áreas da nossa vida que precisavam ser trabalhadas e que a gente não tinha essa compreensão, né? E a gente vê o quanto as pessoas estão carecendo disso, né? Dentro dos relacionamentos. Eu vejo que, às vezes, até o próprio casal falar sobre sexo é um tabu, né? É uma coisa assim que gera um bloqueio, né? Às vezes dentro disso, até dentro da própria igreja, né? Ainda que a gente esteja aqui vivendo esse momento em que a igreja, de certa forma, está muito aberta, mas assim, ainda tocar nesse assunto, falar sobre esse assunto, né? Parece que gera muito bloqueio, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa resistência que às vezes as pessoas têm, tanto do casal em falar sobre esse assunto, buscar uma ajuda, um auxílio, né, de poder buscar essa abertura para trabalhar essa questão de cura, de restauramento, para desfrutar disso que vocês mesmos falaram, né? Ter uma relação sexual sadia, abençoada aí, né? Amém, André. Deixa eu trabalhar. A gente gosta bastante, porque assim, cada assunto não dá para dar uma resposta simples, né? A gente trabalha a questão do fundamento, sim, porque aí muda o sistema cognitivo, né? Isso afeta o sistema afetivo e isso vai gerar impacto no sistema volitivo, né? Na vontade. Então, a gente trabalha muito essa questão do sistema de crenças, né? Então, essa dinâmica do pecado sexual, né? Ali é uma coisa assim que Deus tem enriquecido para a gente nas nossas pesquisas nos últimos anos, é entender uma coisa. E o pecado sexual, assim como qualquer outro pecado, eles são pecados do coração do homem, né? Então, foi até interessante quando você contextualizou, né, sobre o Brasil, esse país pornificado, né? Sensualizado, né? E todas essas questões. Mas uma coisa, quando a gente volta para a palavra, é muito interessante, né? Porque a gente vem para uma questão, e eu vou levantar uma questão polêmica aqui nessa questão do pecado do coração, tá? Vocês não precisam responder, só para a gente pensar aqui. Nós somos internamente dirigidos ou nós somos socialmente moldados? Fica a pergunta. Quando você vai buscar respostas na terapia secular, né, no processo terapêutico secular, o que é o processo terapêutico secular? Vai dizer que nós somos socialmente moldados. Aquilo que acontece conosco molda as nossas crenças, o nosso caráter, etc. Ok. Tem uma certa dose de influência? Tem. Porém, a Bíblia ela vai dizer que nós somos internamente dirigidos. Né? Quando Jesus ele foi questionado, né, sobre a questão de limpar as mãos, né, os discípulos limparem as mãos, se eu não me engano, lá em Mateus, o que ele diz? Olha, não tem nada que esteja fora que entre no homem e contamine. Né? É aquilo que está no coração do homem, né, que o contamina. Então, os pecados da vida, eles são pecados do coração. O coração do homem é um coração mau. Né? Um coração do homem é um coração que precisa ser redimido. Inclusive, esse é um dos pontos, né? Por exemplo, nas terapias seculares, entende-se que o homem é bom. E o que a Bíblia diz que o homem é o quê? Mal. O homem é mau. Eu e a Railka somos conselheiros bíblicos, então nós vamos buscar a fundamentação do que a gente orienta, inclusive no aspecto científico, onde? Na Bíblia. Né? Então é um pecado do coração. Né? O homem é mau, é essencialmente mau. O coração do homem é enganoso. Né? É isso que a palavra diz. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, a ideologia de gênero. Por que quando fala-se da ideologia de gênero, eu, você, a Jaque e a Railka, a gente não cai nessa? Porque o nosso coração está inclinado a quem? A verdade de Deus. Sim. Agora, quem são as pessoas que aceitam a ideologia de gênero? São aquelas que têm ídolos no seu coração e buscam respostas fora de Deus. E quando surge uma mentira, né? Quando não suportando a sã doutrina, né? Essas pessoas com ídolos no coração, elas vão criar doutrinas para si. Então, uma coisa, André, que é muito importante, André Jaque, que é muito importante, gente, e é uma coisa que eu e a Railka erramos durante muito tempo, é porque hoje o nosso foco principal em qualquer aconselhamento, antes de fazer uma enxurrada de conhecimento sobre as pessoas, a gente checa como é que está o altar do coração dessa pessoa. Existem casais que nós conversamos e nós compartilhamos todo o nosso repertório.
todo o nosso conhecimento das pesquisas que nós fizemos. E sabe o que acontece? Mesmo assim as pessoas se divorciam. E existem casais que a gente tem uma conversa. A gente fala 5% do repertório. Mas essas pessoas rompem, restauram e seguem em frente. Por quê? Qual que é o problema? O problema não é aquilo que entra. O problema é aquilo que está lá dentro. Então, esse é um ponto interessante no aconselhamento. Eu sei que vocês têm essa experiência, né? Preste atenção nos casais que vocês aconselharam que restaurou o casamento e os casais que vocês aconselharam que não restaurou o casamento. Qual que era a diferença, gente? O coração. Então, aí vamos para um outro entendimento aqui. O segundo aspecto importante, o coração do homem. Quando eu falo homem, né, a Bíblia fala homem, mas ele está falando do homem e da mulher. O coração do homem é um altar. Baseado em Ezequiel 14, do 1 ao 11, né? Esses homens levantaram ídolos nos seus corações. Então, se levantaram ídolos, é porque o coração do homem é um altar. Então, o ponto principal do aconselhamento, queridos, é que esse altar do coração tire qualquer substituto do centro e coloque Deus. Então, quando a pessoa teme a Deus, quando ela ama a Deus, quando ela se submete realmente à palavra de Deus, o casamento vai restaurar. O pecado sexual vai ser abandonado, né? E todas as outras questões elas vão ser deixadas, né? Elas vão ser trabalhadas naturalmente. Então, o centro qual que é? É trazer essa pessoa para adoração a Deus, né? Então, quando o coração, que é um altar, está centralizado em glorificar a Deus, em adorar a Deus, em dar prazer a Deus, queridos, tudo fica mais fácil, não é verdade? Né? Às vezes vocês pegam todo o repertório, você fala para aquele casal e o casal endurece o quê? O coração. Às vezes uma outra pessoa endurece o coração e essa pessoa se coloca numa situação de rebelião contra Deus. Por quê? Porque existe um falso Deus no coração dessa pessoa. Então hoje, né, com esse discernimento, eu e a Railka, a gente está sendo muito mais feliz, né, e bem sucedido nos aconselhamentos. Porque antes de encher a pessoa de informação, a gente precisa primeiro que essa pessoa converta novamente o altar do coração dela a Deus. Entende como é interessante? Exatamente. Então, olha só, e se o coração é um altar, olha que interessante. Se o coração é um altar, todo altar, o que a Bíblia diz? Ele tem um sacerdócio, todo altar tem uma lei, todo altar tem um sacrifício, mas o mais importante, sabe o que é? Todo altar tem um soberano. E o que você vai perceber, querido, quando você está evangelizando no ministério pastoral, quando você está pregando a palavra, você já percebe aqueles que o soberano do coração é Deus e aqueles que o soberano do coração são eles mesmos. Né? Então aí você vai perceber, porque toda rebelião ela vai acontecer por conta dessa dinâmica de soberania. Você entendeu o ponto? Então, assim, esse é o ponto assim, inicial e chave, né, de qualquer aconselhamento. E aí eu vou entrar na terceira fase, né, da explicação nessa questão sexual. Né? Eu acho que a gente falou de novo da questão da origem, falou de novo da questão do centro do problema, a raiz do problema, gente, é o que é? O que é a dureza do coração do homem? É um coração com um substituto, que não é Deus. Essa é a dureza do coração. O cara endureceu o coração para quem? Para Deus. Não vou obedecer, vou me rebelar. Isso. E aí a gente entra nesse terceiro aspecto, que é a questão sexual. Né? Que foi, se eu entendi bem, acho que você falou dessa questão sexual, né? Desculpa, a cabeça ela vai girando. E aí o que acontece? Quando você vai para essa questão sexual, o que é muito importante a gente entender? Aí a gente entra na dinâmica da cosmovisão. Né? E o que é a cosmovisão? É a lente, de uma maneira bem grosseira, né, e simples, né, para explicar, né, por conta do tempo, é a lente que você usa para ver o mundo. Né? Então você usa uma lente para ver o mundo, né? O filtro é essa lente. Isso é uma cosmovisão. E o cristão, o que ele deve ter como lente? Ele deve ter a palavra de Deus. A lente de todo cristão é Jesus Cristo. Eu tenho que olhar o mundo como ele olha, né? Na perspectiva dele, buscando essa revelação nele. Então, olha só, quando você fala de sexo e cosmovisão, né? A primeira pergunta que você tem que fazer qual que é?
quem é Deus nessa área. A primeira pergunta, Jaque e André, que vocês têm que fazer é: quem é Deus? Então, quando você pergunta quem é Deus, na área jurídica, né, as pessoas que são advogados, que são juízes, né, quem é Deus? Ah, Deus é o justo juiz. Olha que interessante, né? Quem é Deus nas artes? É o grande artista. Quem é Deus na igreja? O bom pastor. Né? Então, assim, eu fui feito à imagem e semelhança dele. Então, eu tenho que ser reflexo dele nessa área. Eu tenho que imitá-lo. Então, a partir do momento que eu descobri quem é Deus, eu vou ler a Bíblia toda e marcar com uma canetinha todos os versículos, leis, mandamentos e fundamentos que falam daquela área, para depois eu estudar e aplicar aqueles princípios, né, no meu ensino. Então, quem é Deus na sexualidade? Santo, puro. Então, tudo que fala de sexualidade, que não é santo, que não é puro, não vem de Deus. Tudo aquilo que fala de sexualidade, sexo, que é santo e puro, vem de Deus. E aí, quando você começa a buscar os conceitos bíblicos nesse sentido, eles precisam refletir o caráter e a natureza de Deus, entende? Então, esses fundamentos, eles são muito importantes, né? Eles são muito significativos. Se a turma, né, que está assistindo quiser mais detalhes, André, que a conversa vai longe. Vai longe, é muito né? Se quiser mais detalhes, eles podem seguir o nosso perfil, né, @sexo sem cativeiro, ou eles podem lá no YouTube, tem vários vídeos nossos, né, que a gente aborda com profundidade. Por exemplo, pornografia, eu falo 10 horas sobre pornografia. A Railka fala de restauração de casamento, 8 horas. Show. Né? Muito conceito para o casal trabalhar. Então pode ir lá no nosso canal do YouTube, né, para ver. Mas assim, o que eu quis trabalhar acima de qualquer coisa é isso. Né? E qual é a resistência das pessoas, André? É aquele que é o soberano do coração delas. Se o soberano é Deus, eles vão se submeter a Deus. Se elas estão no lugar de Deus, aí vai acontecer toda a sorte de torpeza e de egoísmo, entendeu? Sim. Ô Paulo, amigo, que tem você que falou, né, aproveitando já esse gancho que você deu, né, sobre o material de vocês, nosso tempinho aqui já está indo, né? Conversa tão boa, né? Mas assim, vocês têm aí uma coisa que a gente tem falado desde o início aqui, né? Comentado sobre a questão da importância da gente buscar ajuda, né? Da gente buscar ferramentas, né? Para que a gente possa realmente ter esse entendimento, porque a questão lá que a palavra diz, né? Quando o Senhor fala, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento, não só o conhecimento, né, às vezes a pessoa tem conhecimento, mas a questão dela abandonar esse conhecimento, né, como você mesmo falou, né, quando Deus é o Deus que está no meu coração, né, quando o altar do meu coração é do Senhor, então eu vou me submeter às leis do Senhor, aos ensinamentos do Senhor e vou poder praticar aquilo que Deus tem me ensinado, né. Então hoje vocês também, além do livro, né, do livro material que vocês têm escrito, né, material que também está disponibilizado aí no YouTube, vocês também têm cursos, né, que vocês ministram, né, e esses, igual você acabou de falar no início ali sobre essa questão do curso online que você vai estar ministrando, né, fala um pouquinho sobre assim a possibilidade das pessoas estarem entrando, participando, fazendo esses cursos com vocês também, para que elas possam também estar recebendo esse material e também ter esse conhecimento e poder também levar, né, esses princípios do casamento e viver essa bênção também no relacionamento deles, né? Amém, querido. Então, nós trabalhamos com aconselhamento bíblico. Então, se alguém está assistindo ou vai assistir depois a live, né, que normalmente a turma até assiste mais depois. Se estiver passando por uma situação delicada no seu casamento, seu relacionamento, ou uma questão pessoal na sua sexualidade, essa pessoa pode entrar em contato através do nosso perfil, né, o Sexo Sem Cativeiro. Eu e a Railka vamos ter o maior prazer e alegria em servir, né? Essa família é de graça. Né? No aconselhamento bíblico, nós não podemos estabelecer valores, né, de consulta. Não é uma relação de cliente, né, e especialista, é uma relação de irmãos em Cristo que dependem da mesma graça e da mesma misericórdia de Deus. Né? Então, o aconselhamento bíblico nós vamos ministrar, onde nós estabelecemos a autoridade, né, da palavra de Deus na vida do cristão. Né? A palavra é quem é a autoridade, quem diz o que nós devemos caminhar, né, e fazer. Com relação aos cursos online, quem quiser, sempre no nosso perfil a gente divulga. A gente trabalha também com essa dinâmica como é que se diz? Do conhecimento, né, da divulgação.
né? Nós trabalhamos todos os meses cursos na área de sexualidade, casamento e família, para quem é conselheiro, né, e quer treinar, quer trabalhar com esse ministério, e também para aqueles que estão precisando de ajuda, né? Então é interessante. Também nós temos os livros, né? Material acadêmico. Quem precisar, quem tiver interesse, pode adquirir também com a gente no site da Amazon, no site da editora Jocum. Né? Então, para nós é uma alegria, né, muito grande servir a igreja do Senhor com essas ferramentas, né, que nós recebemos dele. Entendeu? Então, a gente trabalha com essa esfera, né, e agora com a esfera também da multiplicação. Nós desejamos muito, né, trazer essas ferramentas para pessoas que querem ministrar. Nós entregamos o nosso material na mão dessas pessoas para que elas possam dar sequência dentro da sua igreja, né, pegar o nosso material, somar com o material dela, e aí a igreja ter algo muito mais poderoso, né, mais forte, consistente, para seguir adiante e a gente abençoar o reino de Deus. O nosso coração está nessas coisas, entende? Então, quem precisar de ajuda nessas áreas, nós vamos ter a maior alegria de poder servir, né, e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem nos dado. Maravilha, gente. Amém. Pessoal, né, só lembrando aqui que em setembro, né, o Paulo e Reuca, né, se assim tudo caminha bem, né, em relação aí à pandemia, né, eles vão estar aqui, né, em Cianorte, né, e se der certo a gente quer trazer aqui vocês em Rondon também para poder dar uma palhinha, né, uma fala com o pessoal aqui. E realmente assim vocês são pessoas muito preciosas, né, que a gente tem acompanhado aí e que tem sido bênção, né, na nossa vida, e tem sido bênção também na vida de muita gente, né? Então é uma honra para a gente poder ter vocês aqui participando dessa live, né, falando um pouquinho da experiência de vocês. É um assunto que se estende, né, como você mesmo falou, né, tanto a tua experiência como a experiência também da Ilka, né, vocês têm horas aí de material disponibilizado, o pessoal está assistindo, aprendendo, né, podendo ser edificado, e a gente sabe assim que o quanto hoje, né, os casais carecem, e até a gente tem visto assim esse momento da pandemia, né, eu falo assim que a crise ela existe, ela sempre vai existir, né, problemas, né, dificuldades, né, questão que a gente tem visto no meio desse momento, né, muitos conflitos aumentando, né, familiares, né, relacionamento entre os próprios casais, né, segundo algumas estatísticas dizendo aí do aumento, né, do número de divórcios, né, as violências domésticas, né, e tudo esse momento que a gente está vivendo. E para fechar, né, a gente já está aqui meio que no finalzinho, mas eu gostaria de pedir para você finalizar aí a fala de vocês e fazer uma oração, né, para abençoar esses casais, essas pessoas que estiveram aqui com a gente também. Amém. Vou deixar a gatona, né, que eu já falei muito. Pastor André, como o senhor falou, né, as lutas vêm, né, e Jesus ele falou sobre isso, que a tempestade vem, mas ele fala de dois homens, né, aquele que construiu a sua casa na areia, e que essa tempestade bagunçou tudo e destruiu, né, mas aquele que construiu a sua casa na rocha, e que essa casa subsistiu, né, apesar da tempestade. Então, gente, o segredo para a gente realmente subsistir no nosso relacionamento pessoal, na nossa vida pessoal, mas também na nossa família, no nosso casamento, é justamente quando a gente está firme nessa rocha que é Cristo, né? Ele é a rocha. E é Ele que vai nos ajudar a subsistir, a resistir a todo e qualquer levante, toda e qualquer tempestade que vier sobre as nossas vidas. Amém. Agora ela vai orar. Amém. Pai, muito obrigada pelo privilégio de rever esse casal através dessa live. Meu Deus. Né, da gente ter esse tempo de mesa, como o Paulo gosta de dizer, né, de comunhão, porque a tua palavra é esse pão vivo, né, que nós podemos nos alimentar. Eu quero, Pai, te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor conduza cada um que esteve aqui conosco, firmes nessa rocha que é Cristo, né, para que eles possam ser inteiros no Senhor e no seu relacionamento como casal, que eles possam dar frutos, frutificar, em nome de Jesus, que haja cura e restauração para corações feridos, para casamentos em crise, que haja paz, em nome de Jesus, seja estabelecida a paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor. Ó Deus, eu oro por arrependimento genuíno para aqueles que
foram confrontados em amor a se arrependerem, a confessarem pecados, mas eu oro também por corações dispostos a perdoar, em nome de Jesus, para que haja cura mesmo e restauração, para que o leito conjugal dos teus filhos, aqueles que são casados, seja purificado, seja conservado puro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, Jesus. Que alegria ver vocês dois, né? Verdade. Sempre vocês. Agora a gente está Pena que a vendo. gente fala muito. Pena que a gente fala muito, né? Queria ouvir mais vocês aí, mas tá bom. Ouvir vocês é uma bênção. Gente, vamos tirar uma foto aqui para registrar esse momento, tá? Ok. Sorri aí. Foi. Maravilha. Gente, Obrigadão. muito obrigada, Railca, Paulo. Nós amamos vocês. Nosso coração é muito grato pela vida de vocês. Enquanto dá tempo, eu vou falar um pouquinho aqui. Quando vocês vieram para Cianorte, vocês passaram na nossa vida num processo de cura que nós estávamos tendo. E veio exatamente no momento certo, que é onde estava acontecendo a cura no nosso relacionamento, no nosso casamento. Como a gente falou, quando tudo vem à luz, a cura vem, né? Então, assim, veio a cura no nosso casamento bem naquela época. Tudo que a gente ouviu de vocês, testemunhos, foi um processo. Doeu muito, mas passamos pelo processo e graças a Deus, assim, houve cura em mim, na vida dele. Por isso nós somos gratos muito, muito a Deus pela vida de vocês, tá bom? Amém, queridos. Amém. Privilégio. Isso, privilégio, gente. Saudade. Tchau, tchau, queridos. Beijo nos pequeninos aí. A gente se vê em setembro com a graça de Deus. Vamos estar junto aí, vai ser bênção demais, tá? Deus abençoe, gente. Obrigado por tudo, viu? Tchau. Fique na paz. Tá bom, Tchau. querido. Tchau, tchau.